onde é que vocês podem consultar essa pesquisa da FUNSEMI, coincide. Então no Ceará houve coincidência. Outros estudiosos que fizeram a produção não houve nenhuma coincidência não. Indicaram outras áreas diferentes dessas que eu indiquei aí. Mas a pesquisa da FUNSEMI indicou esse tipo de coincidência. Agora, por que são essas áreas que estão sujeitas à desertificação ou não? Nós podemos até questionar a dimensão das séries, né? Será que 70 anos são suficientes para definir? Definiu esse resultado, mas na verdade pode ser ainda insuficiente, sabe? Bom, aí está os resultados numéricos, 237, etc. Olha que ano foi feito, 95, já faz tempo. 45% com mais de 70 anos e todas com demais séries, e nenhuma com menos de 50. Não pode continuar aí. A tendência positiva nesse número de séries, tendência neutra, quer dizer, estabilidade nesse número de séries, e tendência negativa só em 34 séries, e isso distribuído no gráfico de setores, é esse que deu esse resultado. Aí, com as áreas onde foi identificada, uma diagonal árvore no Ceará, que veio de Itabagé, na Serra Metropolitana, até Campos Sales, na Chapada do Ibiapaba, coincide aproximadamente com os resultados da Fundação Cearense de Chuvas Artificiais. O Ministério do Meio Ambiente, eu fiquei satisfeito, incluiu esse trabalho meu, entre os trabalhos que devem ser consultados por aqueles que estudam desertificação. Eu achei no livro do Ministério do Meio Ambiente. Eu fiquei satisfeito. Bom, as áreas de frequência decrescente são essas aí, o Francisco Ajusante do Paulo Afonso, o Rio Badamaris, aquele que foi mostrado lá. E esse triângulo. Canudos está no vértice de um desses triângulos, né? O episódio de Canudos, será que tem a ver com o semiárido? Uma outra história muito grande, não vamos botar aqui. É para ser estudado, né? A história de Canudos já foi muito bem estudada pelos nossos colegas aqui da sociologia. Eles às vezes fazem estudos bem feitos. Esses, um deles, estudo de Canudos, né? Mas eles não sabiam que estavam no ambiente semiárido, não estavam entendendo bem, faltou um geólogo. Mas em todo caso, o trabalho deles é bom. Esse é aquele que aparece na Bahia lá, os municípios afetados por Juazeiro do Mato, Bolinal, Palma do Monte Alto e Barra. Aquele triângulo que é mapeado. Aqui alguns exemplos de leva de tendência, né? Aqui está a variabilidade interanual e aqui a tendência. Vou mostrar várias delas aí. Isso aí é Pão de Açúcar em Lagoas, tendência está mais acentuada. Mocambo em Sergipe. Bom, pode seguir aí, por exemplo, aí. De tendência evidentemente decrescente na precipitação, né? E depois a gente vai terminar nas fotografias. Terminei. Mas depois eu vou ver onde está a tabela aqui. Eu preciso deixar vocês tirarem uma cópia do estado de deserto ecológico. Vou terminar a aula com isso. Bom, mas aqui são só fotografias. Remediações de currais novos do Rio Grande do Norte, caracterizado por vegetação pobre, variação demográfica, é ausência de qualquer sinal de agricultura. Porque o deserto se caracteriza pela baixa produtividade biológica. Claro, a biomassa está quase ausente. Do ponto de vista econômico, baixa produtividade econômica. A não ser que seja uma área de mineração. Aí tem mineração não tem nada a ver. Que aliás essa região aí, próxima a Currais Novos, Caicó, que teve mineração de cristal de rocha. Muito desenvolvida lá. E agora já está em decadência. Bom, vamos seguir aí. Outra fotografia. Essa é do Rio Grande do Norte também, mostrando o Inselberg, que é uma saliência, um enclave elevado entre Santa Cruz e Currais Novos, situado no meio de vegetação desértica e áspera. O Inselberg é um tipo de forma que é esculpida em condições de semi-aridez, principalmente. E tem outros processos que também produzem o Inselberg, mas
o nome, que se chama Montanha Ilha, tradução do alemão, né, Inselberg, foi criado num ambiente de semiaridez. Por isso que esse enclave semiárido lá do Nordeste brasileiro, começou quando chegaram os portugueses, não tem, já estava lá faz muito tempo, não aí os Inselbergs, para demonstrar como testemunho de ação antrópica foi nula para explicar a criação dessa grande mancha semiárida. Agravou, certamente a atividade antrópica pode ter agravado, não foi responsável. Agora, foram processos naturais. Esse na região do Ceará, Baixo Jaguaribe, arbustiva, região semi-degradada, região baixa volume de biomassa, né? Solo nu, ausência de água. Esse é o aspecto paisagístico. Porque a paisagem era sempre o resultado, você sabe disso nas aulas de geografia, de metodologia. A paisagem é sempre o resultado do processo natural e da ação da sociedade. É desse processo interativo que resulta a paisagem. E é isso mesmo. Então a paisagem, por isso que a paisagem é uma categoria geográfica muito forte, né? Porque está nessa convergência. E então aqui vocês têm uma paisagem que também resultou da ação da natureza semiárida com um processo de ocupação. Ali uma habitação, um habitante ali. Acho que gado, criação extensiva de gado, provavelmente. Também embaixo o Jaguaribe, mesma coisa. Lá no chão pedregoso. Uma das coisas que distingue a Caatinga do Cerrado é porque o Cerrado, vocês aprendem isso nas aulas de biogeografia. O Cerrado é uma vegetação pobre também. Só que o solo é geralmente coberto de uma vegetação rasteira verde. E a Caatinga não. A Caatinga o solo é nu. Isso distingue de forma muito evidente a Caatinga do Cerrado. A Caatinga tem folhas, ou são cactáceas, vegetais espinhosos, são arbustos pequenos, de folha muito pequenininha, porque a vegetação, o elemento vegetal vai se defendendo contra a falta de água, então vai diminuindo a folha, porque é onde perde a água, né? Então a Caatinga se caracteriza por vegetais, arbustos pobres de folha pequenininha. Se vocês fizerem uma viagem por estrada daqui para chegar no semiárido, como eu já fiz mais uma vez aquela pedaço do Bahia, você começa a ver cada vez que vai avançando e leva 2 dias, uma noite, não sei quando, não acaba nunca. Você começa a ver que a paisagem vai ficando com vegetação menorzinha, com folhas menores. Eu fiz essa viagem há muito tempo, eu não vou dizer o ano que foi não, mas foi o ano que inaugurou a pavimentação da Rio Bahia. O Bahia vai perto dos anos 50, mas eu esperei que fosse pavimentada para ir até lá. Foi nesse ano, foi o ano que aconteceu o ENG, que aquele tempo se chamava Assembleia dos Geógrafos, Assembleia Geral dos Geógrafos, em Jequié. Estou dando essa pista, hein? Depois eu não sei Jequié, em Jequié, na Bahia. Aí fui de ônibus de carreira e comecei a observar a paisagem. Ninguém estava emocionado, mas eu estava. De ver a entrada do semiárido, muito interessante. A vegetação foi se transformando cada vez mais pobre, de folhas pequenas. E eu queria avisar todo mundo que nós estávamos entrando, mas ninguém se preocupou, ninguém não achou nada. Só queria não tinha nada a ver. Eu deixa eu ficar na minha e vamos seguir em frente, né? E quando atravessávamos os rios secos, eu queria parar para fotografar, mas não queria parar, né? Mas eu fotografava de dentro do ônibus, né? Não era imagem digital, não, claro, que você podia tirar várias fotografias. Tirava só uma se saísse, porque era importante a torrencialidade, documentar o leito seco, né? Estava demonstrando que eu estava entrando no outro domínio morfoclimático importante, que era o domínio da Caatinga, né? Mas isso é coisa do geógrafo. Mesma coisa, né?
Acumulação de água, que precisa, na época que não tem água, essa água vai ficando cada vez mais cheia de lodo, e eles chamam lá de barreira. É assim, a luta pela água é uma coisa tremenda, é uma coisa assim, áspera, né? Em todo o sertão, em toda a área desértica do planeta, porque a água é vital. Nada existe sem água. Isso é na Bahia, Monte Santo. Monte Santo é uma região perto de Canudos, que é um relevo residual, e que fizeram uma capela lá no alto e as estações da Via Sacra, que vão subindo e chegam até lá. A religiosidade, né, do nordestino, que chega até lá no alto, deram o nome de Monte Santo, porque tem as estações da Via Sacra, né? E nós subimos a pé até chegar lá em cima, porque era preciso documentar, fotografar e ver diretamente a área semiárida que estaria desertificada ou não. Isso era a grande interrogação, né? Se ela tinha sido mais úmida antes e chegou a esse estado. Mas essa resposta nem sempre se poderia obter. Está vendo na Bahia? Isso bem perto de Canudos. Caatinga, arbustiva, semidecídua, né? Isso de Paulo Afonso, a jusante de Paulo Afonso. Olha como a região é seca. Isso é para enfeitar a fotografia, ficou bonito, né? Bem ali. Não, mas é importante para mostrar a presença do cactus ali, né? E aí, se vocês, não sei se já tiveram alguma vez lá, mas não deixe de ir, que eu acho assim empolgante o semiárido, né? Mas isso aí é uma coisa muito triste, muito pobre, mas geograficamente é uma coisa interessante, né? Então a gente vai estudar. E depois vocês vão visitar mais a jusante, a barragem de Xingó. Mas só que já está na área úmida, então eu não fui até lá. Bom, nessa época ainda não tinham feito a barragem do Xingó, mas eu não iria até lá, porque já está na zona úmida, fora da minha área de pesquisa. Então esse é a jusante de Paulo Afonso. Vocês conhecem toda a história de Paulo Afonso, daquele visionário chamado Delmiro Gouveia, já ouviram falar toda essa história, né? Lá de Alagoas, que ele queria no começo do século XX fazer com que aquela cachoeira produzisse energia. Ele era um visionário, ele queria que aquilo produzisse energia, não podia se perder. E ele fez lá uma usina muito pequena, com todos os recursos dele, com toda a dificuldade, e fez funcionar. E hoje a gente visita lá os restos da usina do Delmiro Gouveia. E ele pôs uma fábrica de linhas para aproveitar essa energia de Paulo Afonso, isso naquele tempo. Depois ele foi assassinado. Essa gente que vai muito além do seu tempo, depois não acaba bem, né? Mas isso em favor dele, né? Das iniciativas. Então, mas ele tinha interesse também de ganhar dinheiro. E nosso interesse é ambiental, é geográfico, é acadêmico. Considerações finais. O estudo do meio ambiente, acho que terminei, né? Deve ser feito com responsabilidade, apoiado em pesquisas consistentes e dados objetivos. Só dessa maneira contribuirá de forma efetiva para o progresso da ciência e, ao mesmo tempo, para a proteção da natureza. Mas eu vou ver se eu encontro ainda aqui sei lá, esse aqui, aqui nesse texto. Só para... Posso deixar o texto aqui, depois tirar a cópia geral. Lamento que o pessoal do Rio não trouxe, né? Mas eu trago para vocês, deixa